A jovem inocente beija o milionário por engano e ouve um sussurro que muda tudo. A música vibrava como um eco distante, enquanto Lara, com seu vestido simples e sua timidez marcante, navegava pela multidão brilhante do baile beneficente. Luzes cintilantes dançavam por todos os lados. Cada sorriso parecia um reflexo de vida que ela achava tão distante. Ela sempre fora a garota quieta, a assistente do museu que cuidava da mãe ausente. A vida era um ciclo de afazeres e responsabilidades, e aquele evento, mesmo que maravilhoso, era apenas uma formalidade em sua rotina. Certa hora, um maluco jogo do destino a empurrou para dentro de um elevador elegante, as portas se fechando rapidamente. O cheiro de couro e madeira fina era quase sufocante, e sem qualquer aviso, Lara se viu de frente com um homem alto e imponente. Seus olhos eram profundos como oceanos, e uma aura de mistério o cercava. Antes que pudesse se apresentar ou recuar, Lara, impulsionada por algum feitiço invisível, deu um passo à frente e, em um ato de desespero e nervosismo, selou seus lábios com os dele. O beijo foi breve, eletrizante e totalmente inesperado. E no momento em que seus rostos se separaram, um sussurro escapuliu dos lábios do homem. Isabela. O eco do nome reverberou na mente de Lara como um tambor distante. Isabela era o sinônimo de dor, de abandono e de uma busca interminável. O mesmo nome que havia enraizado suas perguntas sobre sua mãe, que ela sempre acreditou ter fugido de casa. Confusa, Lara sentiu o chão sumir sob seus pés. Como era possível aquele homem, aquele milionário recluso, saber algo sobre sua mãe? Cada detalhe do baile ao redor dela se desvanecia, e sua mente girava em um redemoinho de perguntas. O elevador parou, e ao abrir, Lara se viu diante de um mundo que nunca imaginou. Ao voltar para casa mais tarde, o beijo ainda pulsa em seus lábios, e em sua mente, a mera ideia de Isabela não a deixava em paz. Com suas responsabilidades de cuidar do irmão mais novo em casa, a culpa começou a se unir a um desejo intenso de descobrir toda a verdade. Eduardo não era apenas um nome, mas uma conexão com um passado obscuro, um universo que a forçava a confrontar. Demônios familiares que preferia esquecer. Mas havia mais. Murmúrios sobre o irmão de Eduardo, Tomás, começavam a soltar seus tentáculos. Tomás, um homem que havia destruído o bairro onde sua mãe lutou por melhorias, parecia um fantasma opressivo que sempre pairou sobre sua história. Lara lutava contra a ira e a dor. Se Eduardo estava conectado a tudo isso, qual exatamente era seu papel? Seu instinto dizia que havia uma redenção a ser buscada. Enfrentava o turbilhão de emoções e a resolução de saber se o próximo passo valeria o risco. Em seu coração, um novo sussurro se formou. A verdade tem um preço. E antes que pudesse tomar uma decisão, a pergunta que não queria fazer ecoou em sua mente. Até onde estaria disposta a ir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo, adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Lara ficou paralisada, o eco do nome Isabela reverberando em sua mente. Mas a sensação de que algo estava errado começou a se alastrar. Eduardo se movia ao seu redor, ainda absorto na repercussão do beijo, mas seus olhos estavam distantes, como se pesadelos o perseguissem. O elevador parou e a porta se abriu, trazendo de volta a cacofonia da festa. Mas para ela, tudo parecia um borrão. Ela respirou fundo, tentando colocar as ideias em ordem. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, uma mulher parecida com um filme de terror emergiu da multidão com um olhar intenso. Lara reconheceu a expressão, determinação disfarçada de desespero. Era Isabela. Não a mãe que buscava, mas uma mulher de presença poderosa, com um ar de quem já enfrentou tempestades na vida. Irmã? Isabela sussurrou. E o coração de Lara congelou. Irmã? A palavra bateu como um tambor ensurdecedor em sua mente. Não pode ser, pensou. A atmosfera ao redor dela se distorceu. Lara ficou ali, imóvel, enquanto o mundo se desintegrava ao seu redor. Isabela deu um passo à frente. E o abraço de um escândalo prestes a acontecer se formou. Eduardo finalmente. Vir aqui foi uma loucura. A confusão tomou conta de Lara, enquanto a verdade infiltrava-se em seu coração. Eduardo? A conexão era verdadeira. Ele estava mais envolvido do que ela jamais imaginara. Antes que pudesse processar tudo, Eduardo se aproximou. O olhar que trocava com Isabela era carregado de segredos. Ele não era o homem encantador que ela pensava conhecer. Você não pode estar aqui, ele disse, sua voz baixa, em um timbre carregado de medo. A multidão diminuiu de volume e Lara percebeu que todos em volta estavam assistindo, sussurrando. O brilho da festa, agora, parecia tão distante, tão irrelevante. Isabela olhou para Lara, seus olhos intensos, segurando a verdade por trás de tudo. Eu fui forçada a deixá-las. Eu tinha que protegê-las de mim mesma, do nosso passado. Essas palavras cortaram como uma faca. A dor na voz de Isabela carregava algo mais, um peso que até então Lara não conseguira imaginar. O que estava escondido naquele passado? Então, como um rolo compressor, a luz da verdade passou por Lara. As peças começaram a se encaixar de maneira desconjuntada e horrível. Você é minha irmã? A pergunta soou tão pequena, tão desamparada. Lara olhou para Eduardo, seu mundo rodando. A conexão que ela buscava se tornava um labirinto mais escuro a cada momento. Quando Tomás, irmão de Eduardo, entrou na cena, o ar ficou pesado. Ele era como um monstro dos contos. Você não devia estar aqui, ele disse, cada palavra carregando um tom ameaçador. O sorriso que antes era doce se transformou em uma máscara de raiva. Os murmúrios da multidão se intensificaram, e Lara sentiu a tensão à sua volta, como se um nó de dor se formasse em seu peito. Eduardo a puxou para mais perto. E enquanto a festa parecia congelar, Lara viu a expressão em seu rosto mudar. Lara, eu não posso deixar você se envolver com isso. Mas ela não ouvia mais. Os ecos do passado ressoavam em sua mente, luz e sombra se entrelaçando. Uma realidade que forçava Lara a tomar uma decisão. Seria isso o que queria? E se ao buscar a verdade, ela se tornasse uma ameaça para sua família de novo? Ela olhou para Isabela, para Eduardo, e por um instante viu um futuro brilhante e doloroso à sua frente.
seu alcance, mas a um custo que ela não estava pronta para calcular. Lara ficou paralisada, a palavra irmã ecoando em sua cabeça como um sino distante. O ar pesado tinha um gosto amargo, e a pressão em seu peito aumentava a cada segundo. Isabela a observava intensamente, enquanto Eduardo, ao seu lado, parecia no limite de um colapso. Ele havia sido a âncora em sua vida, mas agora se tornava um desconhecido, alguém emaranhado em um mistério que parecia um pesadelo. Eduardo, o que está acontecendo? A voz de Isabela cortou o ar como uma lâmina. Precisamos falar. Mas antes que qualquer resposta fosse dada, uma explosão de gritos irrompeu do lado de fora. A festa, com seu brilho e glamour, se desfez em um quadro de caos. Os convidados começaram a empurrar-se, tentando ver o que acontecia. Lara sentiu seu coração acelerar, pulsando em resposta ao medo coletivo. Fique perto de mim. Eduardo a puxou, mas Lara já estava imersa na confusão. O que estava acontecendo? Um eco de sirenes pode ser ouvido à distância, mas ninguém parecia o querer ouvir mais. Os rostos se transformaram em máscaras de pânico. A música parou e o som do vidro quebrando explodiu como um trovão. Tomás apareceu, atravessando a multidão. Seu sorriso tinha desaparecido. Ele balançava os braços, tentando controlar a situação, mas a tensão apenas aumentava. Todos, voltem para dentro. É só um incidente, um pequeno incidente. Mas sua voz carregava uma inquietação que ninguém conseguiu ignorar. Lara olhou para Isabela, que agora parecia uma loba acuada. Você precisa ir, agora, Isabela disse, sua expressão séria, os olhos radiantes de uma intensidade que Lara nunca havia visto antes. Um furacão de emoções passava entre elas, uma conexão visceral que parecia ter sido invisível até agora. Mas, em um momento de distração, a porta da frente foi arrombada. Um grupo de homens mascarados irrompeu na festa, a luz refletindo nas armas que seguravam. O pânico foi instantâneo, eram incontroláveis. E o que antes era uma celebração virou um cenário de terror. Gritos, choro e o som de passos pesados ecoaram como um pesadelo vivo. Eduardo, Lara gritou, mas a voz dela desapareceu em meio ao tumulto. Ele estava se movendo em direção a Tomás, mas não antes de ser interrompido por um homem mascarado, que o puxou para o lado. O choque no rosto de Eduardo fez o estômago de Lara revirar. Ele estava em perigo. Isabela, agora parecida com uma tempestade, se agachou ao lado de Lara. Vá, ela ordenou, mas no momento seguinte, um disparo ressoou. O eco reverberou pela sala. Tudo parecia congelar. As pessoas caíam e o mundo de Lara se desfazia. Ela não sabia se era para ir ou ficar, mas seu instinto gritou que era hora de agir. Olhou para Eduardo e, movida por uma força invisível, disparou em sua direção. O caos era absoluto, mas a visão dele era tudo o que importava. Nesse instante, ouvindo um barulho atrás deles, Lara se virou e viu Tomás sendo puxado para o lado por um dos homens. Precisamos. Ele berrou, mais pressionado do que nunca. A dor nos olhos de Isabela não poderia ser ignorada. Eles estão atrás de nós. Tomás gritou, apavorado, a adrenalina em seu corpo, fazendo parecer uma sombra do homem que sempre conhecera. A tensão ali era palpável, um combustível para a revolta.
A atmosfera estava carregada como nunca antes. Isabela olhou para Lara, sua expressão agora um misto de determinação e pânico. Há segredos que não sabemos, um plano maior aqui. Olhando para você, eu vejo tudo o que perdemos. Lara balançou a cabeça tentando entender. O que você quer dizer? A resposta a essa pergunta nunca chegou. Outra explosão fez grandes portas de vidro estourarem, criando um sussurro ensurdecedor no ar. A sala ficou em silêncio, com as pessoas imóveis. Então tudo ruiu. De repente, uma cortina de fumaça se espalhou pelo ambiente, e aqueles que restavam começaram a entrar em pânico, tentando escapar. O que estava acontecendo? Lara sentiu o mundo girar ao seu redor. Naquele caos, algo colossal, que ainda não compreendia, ficou claro. Uma traidora entre eles existia, e a identidade dela poderia mudar tudo. Antes que pudesse explorar ainda mais esse pensamento, o chão sob seus pés cedeu. O último pensamento de Lara foi o seguinte: até onde ela iria para salvar sua família? Essa questão ficou pairando na mente dela enquanto tudo se desvanecia em uma escuridão absoluta. A fumaça engolfou tudo ao redor de Lara, tornando o brilho da festa em uma memória distante. A confusão tomou conta do ambiente. Pessoas corriam, gritos ecoavam e o desespero era palpável. Com os ouvidos zunindo, Lara sentiu seu mundo pessoal se desmoronar. Cada vez que tentava chamar Eduardo, um caos ainda maior se estabelecia. Mas então, num instante, tudo parou. Ela se virou e a luz quase a ofuscou. No meio da confusão, destacou-se uma figura. Uma mulher. Alta, com cabelos longos e desgrenhados, ela avançava por entre a multidão. Era a mesma mulher que se aproximara antes de tudo isto acontecer. Mas havia algo diferente nela. Uma aura de mágoa e determinação envolvia cada movimento. Lara apenas conseguia olhar. A mulher, percebendo seu olhar fixo, parou em sua frente e abaixou a máscara. O que Lara viu fez seu coração parar. Era uma expressão familiar. Os olhos tinham um brilho que a fez tremer. Lara, a mulher disse, e a voz soou como um eco. Sou eu, Isabela, sua mãe. As palavras a golpearam como um soco no estômago. Mãe não podia ser. Além do choque da revelação, a ideia de Isabela ter estado tão perto, sem que a conhecesse, a fez-se sentir como se estivesse despedaçando. A realidade perdida de sua vida inteira se desfez em uma fração de segundo. Você está mentindo! Lara gritou, mas a confusão em sua voz disfarçava a verdade. Ela queria acreditar. Era tudo tão surreal. Não, eu não queria que você soubesse assim. Isabela sussurrou, parecendo tão assustada quanto Lara. Mas é perigoso aqui. Precisamos sair agora. O pânico tomou conta dela de novo. O chão tremia sob seus pés e a multidão se tornava um borrão frenético. Lara lutou contra a ideia. Por que você foi embora? A dor na voz dela era como uma lâmina. Por que você me deixou? Isabela hesitou. A expressão dela revelava um misto de dor e culpa. Eu fiz escolhas difíceis. Elas nos separaram. Antes que pudesse explicar mais, outro estrondo ecoou, fazendo todos ao redor gritar em desespero. Eduardo e Tomás apareceram. Seus rostos estavam pálidos, mas seus olhos buscavam por Lara e Isabela. Lara! Eduardo gritou, e sem pensar, Lara impulsionou-se na direção dele. Mas então,
Algo inesperado aconteceu. Os homens mascarados que haviam invadido a festa vieram novamente e, em um movimento rápido, capturaram Tomás. Lara ficou paralisada. O olhar dele, o desespero e a dor de alguém que foi traído, cortou seu coração. No instante seguinte, um dos homens apontou a arma diretamente para Isabela. A realidade parecia ter mudado de novo. Eu não posso deixar você sair. Seu passado está muito perto de nós, o homem disse, e Lara percebeu que não se referia a Tomás, mas a Isabela. Não, não a toque! Lara gritou, desafiando aquele homem, mas ela sentia a fraqueza das palavras. A cena era trágica, uma mistura de amor, dor e uma ameaça devastadora. Eduardo puxou Lara para trás, gritando para que se afastasse. Isabela, você precisa nos contar a verdade. Mas Isabela apenas olhava, seus olhos marejados, mostrando a luta interna. Então, em um momento frenético, Isabela sussurrou: Lara, você é mais forte do que... Imagina. Você precisa saber. Sua voz foi interrompida por outro grito, um grito que ela nunca poderia imaginar. Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou o que te leva à verdade. Nesse instante, o chão sob os pés de Lara se despedaçou. O que isso significava? O que ela realmente era? Um lamento de dor começou a surgir entre os sons da festa em colapso, e Lara soube que seu mundo nunca mais seria o mesmo. E nesse instante, uma pergunta ecoou na mente dela. Até onde você iria para descobrir a verdade sobre quem realmente é? Ela respirou fundo, sabendo que a resposta mudaria tudo, e todos ao seu redor. A fumaça engolfava tudo ao redor de Lara, tornando o brilho da festa em uma memória distante. O desespero parecia se espalhar como epidemia. A mulher que afirmava ser sua mãe estava ali, mas a revelação desmoronava a própria essência da sua identidade. O homem mascarado se aproximava, mas Isabela não recuava, suas feições endurecidas pela determinação. Lara, fique atrás de mim! Eduardo gritou, sua voz transbordando urgência. Mas antes que pudesse se mover, a pressão no ambiente cresceu. Os rostos ao redor estavam em pânico. A situação beirava o insuportável. Então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Isabela, com uma velocidade assustadora, se lançou para a frente, entre Lara e o homem armado. Deixe-as em paz! Sua voz ecoou, cheia de raiva, mas também de uma dor antiga. Naquele instante, quebrou-se o instante. Congelado, um tiro disparou. O som ecoou, cortante, e Lara sentiu seu coração parar. Um misto de gritos e sussurros tomou conta, enquanto o corpo de Isabela escorregava para o chão, o olhar vazio em direção a Lara, fazendo com que o mundo ao redor perdesse a cor. A luz que antes irradiava dela agora era apenas uma sombra. Lara ficou paralisada. A realidade escorregava entre seus dedos. Mãe! A palavra saiu como um grito de desespero. Mas a cena estava tão distante, tão surreal. Foi como se o tempo parasse. Tudo o que restou foi um eco de memórias que ela nunca teve. E então, os olhos dela se moveram para Eduardo, que estava em choque, paralisado. A conexão entre eles, antes tão forte, agora era um canal de dor. Isabela, Tomás gritou, seu rosto pálido e assustado. Ele se aproximou enquanto o tumulto crescia. O homem mascarado se virou e fugiu pela multidão, enquanto as pessoas corriam em direção à saída. Lara sentiu que algo se movia dentro dela, uma mistura de raiva e tristeza. O que estava acontecendo? Eduardo deu um passo em frente, mas sua expressão de horror tornava-se mais evidente. Ela não podia. Isso não pode ser real. As palavras dele se arrastaram.
impotentes. O coração de Lara despencou. Por que você está aqui? Ela perguntou, com a voz trêmula, desejando que a resposta não fosse a que temia. Mas antes que Eduardo pudesse responder, um novo ruído repentino ressoou. Outro tiro, um grito cortante. Não era apenas um disparo. Era um som de vidro quebrando e um segundo homem mascarado invadiu o ambiente. Com uma agilidade sobrenatural, ele agarrou Lara, puxando-a para perto. Lara, cuidado! Eduardo berrou, mas a atenção dela estava fixa no homem. A sensação de sua respiração quente e ofegante se misturava ao cheiro de fumaça. O que você quer? Lara se debateu, mas o homem a puxou perto de seu rosto. Você não entende, não é? O que está acontecendo aqui não é apenas sobre a sua família. As palavras dele a perfuraram como flechas. O que queria dizer com isso? Uma confusão se instalou em sua mente, enquanto a verdade que sempre buscou parecia estar escapando com cada respiração. Num instante, o homem tirou a máscara. Lara ficou sem palavras. O rosto, que se revelava, era chocante, um rosto que a fazia tremer. Era alguém que ela conhecia. Era um amigo da escola, alguém que ela havia perdido de vista anos atrás. Mas a transformação dele para um homem nessa situação foi além de tudo que poderia imaginar. Você? Como você está envolvido nisso? Lara ficou paralisada. O passado pulsava em sua mente, trazendo memórias que achava esquecidas. Ele sorria, mas era um sorriso cruel, repleto de segredos obscuros. A verdade vai ser revelada. E quando isso acontecer, você vai compreender. Você é a chave para tudo isso. O coração de Lara disparou, e as peças finalmente começaram a se encaixar. Porque o que ele estava insinuando era devastador. O chão sob seus pés parecia se desfazer. O que tudo isso significava, até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade sobre quem realmente era, e quem realmente eram aqueles ao seu redor. E num último suspiro de lucidez, a pergunta se formou em sua mente. Qual segredo ainda estava escondido? O que estava prestes a ser revelado? Poderia destruí-la ou libertá-la para sempre? Antes que pudesse processar, tudo se tornava um borrão novamente, um entrelaçar de destinos, enquanto Lara olhava para o homem mascarado. O medo se entrelaçava com a confusão. Por que você está aqui? O tom dela estava quase implorando por uma resposta. O mundo girava, e tudo o que sabia estava prestes a desmoronar, mas o homem apenas sorriu, revelando um brilho gélido em seus olhos. Você realmente não sabe? O segredo que persegue sua família é muito maior do que você imagina. Suas palavras cortaram a tensão como uma faca, e Lara sentiu um nó se formar na garganta. Isabela, caída no chão, perdia força. Saia da minha frente, Eduardo rugiu, a adrenalina tomando conta dele. O desespero amplificou a dor no coração de Lara. Vamos, Lara, precisamos sair daqui. Mas o homem a puxava, os dedos dele se cerrando ao redor de seu braço. Calma, eu não quero machucar você. O que quero é que você entenda quem realmente é. Ele disse com uma voz baixa, quase hipnotizante. Os olhos dela se arregalaram. Lara olhou para Isabela, mas a mulher parecia mais frágil a cada segundo. O barulho do caos se intensificava à sua volta. Você está me assustando. Lara respondeu, tentando se soltar. Então ele se inclinou, como se fosse revelar um grande segredo, e em um movimento rápido, trouxe algo para fora de sua jaqueta. Uma foto. Olhe. Ele estendeu a imagem. Era uma foto antiga, desgotada pelo tempo. Lara pegou, e seu estômago revirou.
Na foto, havia Isabela com um homem que ela não reconheceu, mas o olhar entre eles era inconfundível, um amor profundo e marcante. E ao fundo, uma pequena Lara. Um sorriso que parecia a luz de um novo dia. Quem é esse? Sua voz mal saiu, tomada por um misto de raiva e confusão. O homem sorriu de novo. Seu pai. A revelação foi um golpe. Lara piscou, em choque. Papai? Mas ele? As palavras falharam. Ela tinha crescido em um lar cheio de segredos e isso era um de seus maiores mistérios. Ele não fugiu, Lara. Ele foi forçado a deixá-las. Ele se envolveu com coisas perigosas e Isabela estava tentando protegê-la. O homem parecia verdadeiramente sério e por um instante o caos ao redor desapareceu. Era só ela e essa nova verdade emergente. Não. A voz dela disparou, ecoando na sala em desespero. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. O grito de Lara arranhou o exterior da confusão, mas um novo estalo de vidro quebrando encheu o ar, puxando a mente dela de volta à realidade. Eduardo se movia, seus olhos fixos na imagem. Se você está dizendo a verdade, então o que você quer de nós? Sua voz é uma mistura de raiva e medo. O homem sorriu de forma enigmática. Quero que você saiba a verdade. A verdade sobre quem você é e o que sua mãe está escondendo. Meu nome é Victor e estou aqui porque finalmente encontrei uma maneira de te trazer de volta ao nosso lado. Os efeitos das palavras de Victor se desdobravam lentamente em Lara. De volta? Para onde? O medo começou a transformar-se em uma espécie de empolgação. Mas a tristeza não se afastava, apenas se intensificava. Antes que pudesse compreender tudo, o chão sob eles estremeceu. Outro disparo ecoou, e desta vez o caos era ainda mais intenso. A fumaça se intensificava, envelopando a sala em um manto sinistro. E então, sem aviso, mais homens vestidos de preto invadiram o salão. O olhar de Victor se endureceu, e por um instante, Lara sentiu que ele não era o herói que pensava. Havia outros interesses em jogo ali, interesses que a conectavam a algo muito maior, muito mais sombrio. Eduardo puxou Lara para perto, e seu coração disparava. O que você fez? Ele gritava para Victor, que agora parecia mais um inimigo do que um salvador. Fiz o que precisava ser feito. Victor cuspiu. Mas você precisa entender que se não formos rápidos, perderemos tudo. A verdade pode custar caro, e muitos estão dispostos a matar por ela. O tom de urgência trouxe um calafrio para a pele de Lara. A ideia de perder aqueles que amava se transformava em uma sombra. Ameaçadora, ela olhou para Eduardo, a incerteza e o medo transparecendo em seu olhar. E no meio do pânico, uma nova pergunta surgiu. Quem estava realmente tentando salvá-las e quem estava a ameaçando? O que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse? As revelações poderiam unir ou destruir tudo. O chão sob seus pés continuava a tremer, enquanto Lara se perguntava até onde poderiam ir por amor e pela verdade. A resposta estava cada vez mais perto, e poderia ser a diferença entre a vida e a morte. O tom da escrita deve ser simples, direto e emocional, como se a história estivesse sendo contada por um amigo em uma conversa informal. Use palavras fáceis, frases curtas e um ritmo leve, quase como fala. Evite palavras difíceis, estruturas complicadas ou linguagem literária. A narrativa deve prender a atenção com imagens claras, sentimentos universais e uma linguagem acessível. Nada de finais fechados.
termine o capítulo com um mistério ou dúvida, deixando o leitor curioso para saber o que vem a seguir. Enquanto Lara olhava para o homem que era um fantasma do seu passado, seu estômago se revirava. O que Victor dizia fazia sentido, em partes, mas a confusão ainda reinava. A dor crescente no peito, ao ver Isabela caída, fazia cada segundo escorregar como areia entre os dedos. E então, 3 palavras mudaram tudo. Ele está vivo. As palavras de Victor ecoaram em sua mente como um grito. O que ele significava com isso? Um novo lamento veio de Isabela, e Eduardo estava à beira de um colapso. Lara se virou para ele, os olhos cheios de perguntas, mas tudo o que viu foi um mar de desespero refletido na expressão dele. Quem está vivo? Lara questionou, quase como se estivesse se debatendo em busca de um fio de esperança. O homem mascarado, Victor, agora parecia em choque. O olhar dele se desvia para fora da festa, como se esperasse algo. Seu pai, Lara. Ele está em perigo. E você precisa saber a verdade. Os gritos e o caos continuavam em torno deles, mas a revelação de Victor se transformava em um eco assombroso em sua mente. Por que não havia ouvido sobre isso antes? Essa verdade podia mudar tudo. Chega! Eduardo gritou, a voz cortando o ar pesado. Você nos trouxe até aqui para nos dizer que seu pai está vivo? O que mais você está escondendo? O tom dele era um misto de raiva e frustração, e Lara sentiu seu coração acelerar. Eduardo, Lara começou, mas tudo parecia fora de controle. Eu não sei se posso confiar nele. Naquele instante, algo estourou nas proximidades. O vidro quebrou e uma onda de fumaça se espalhou, a atmosfera se intensificando em um sopro de horror. O caos retornou ainda mais feroz. O pânico tomou conta novamente, e Lara respirou fundo, sentindo a adrenalina disparar. Mas então, uma explosão aconteceu. Não de um tiro ou de algo físico, mas de um grito. Uma voz que fez a respiração de Lara suspender. Lara! Era uma mulher, e ao olhar rapidamente, ela viu uma figura familiar, sua mãe, ou o que restava dela. As feições dela estavam distorcidas pela dor e pelo ódio. O corpo de Isabela tremia, e Lara teve certeza de que conhecia aquela mulher. Você! Lara gritou, a incredulidade se espalhando como um relâmpago. O olhar de Isabela se transformou em algo mais sombrio, uma expressão que Lara nunca viu. O que estava acontecendo? A mulher que caiu naquele momento parecia mais como um rosto apavorado que se desenrolava em um pesadelo. Mas antes que pudesse processar, Isabela se levantou bruscamente, sua expressão mudando de fragilidade para determinação. O que você está fazendo aqui, Lara? A pergunta exalava mais que curiosidade, era medo. As palavras dela ecoaram na mente de Lara. Uma dor crescente ocupava cada parte. Tela. Mãe, eu pensei que você estivesse longe, que fosse só uma lembrança histórica. Não, não era só isso. Isabela se virou para Victor, sua voz firme. Você não deveria ter voltado, não depois do que aconteceu. O ruído ao redor parecia encolher-se. Os homens mascarados estavam se espalhando novamente, como uma sombra que se aproximava. O que estava acontecendo ali parecia uma teia de mentiras, um drama envolto em terror. E então, tudo se crashou. No meio do desespero, Lara piscou e viu algo cair da jaqueta de Victor. Uma pequena caixa metálica. Ele se virou, assustado, mas não rápido o suficiente. Com um impulso, um dos homens mascarados agarrou a caixa e em um instante tudo mudou. A caixa se abriu e uma luz intensa explodiu no ambiente. Era como se um sol tivesse irrompido entre eles. Todos pararam,
incluindo Isabela, seus olhos refletindo terror. E então, um sorriso sombrio tocou o rosto de Victor. Agora, a verdade poderá finalmente ser revelada. As palavras dele vibraram no ar, e antes que pudessem questionar, a luz da caixa começou a projetar sombras e imagens. Lara viu rostos, rostos conhecidos, rostos que reverberaram com seu passado, memórias de um lar que ela achava perdido, imagens de pessoas que pareceram desaparecer de sua vida. No fundo, uma visão tomou forma. Um homem, com a mesma intensidade de olhar que seus próprios olhos. Ligação profunda, sangue do sangue. Seu pai. Era um segredo devastador, um ponto de ruptura. Lara mal conseguia respirar. A verdade estava diante dela, mas que preço deveria pagar por conhecê-la? A pergunta ecoou entre os sussurros da multidão em pânico. E Lara se perguntou: quem realmente estava em perigo agora? A luz estava drenando a verdade, e com isso, o poder de decidir. O que tudo isso significava para ela e sua família? O vazio se espalhou, enquanto o momento ameaçava colidir com o clímax de uma tempestade. Riscos eram inevitáveis, e a verdade acabava de começar a surgir. E Lara se perguntou quanto mais isso poderia destruí-la. Enquanto Lara olhava para as imagens que dançavam na luz da caixa, sentiu seu coração disparar mais rápido. A figura masculina que apareceu nas projeções tinha o mesmo olhar que ela reconhecia. Seu pai. A ideia de que ele estava vivo a destruiu. Por dentro, a sala ficou em silêncio momentâneo, como se o mundo tivesse parado. Mas do nada, um estrondo a fez entrar em desespero. O homem mascarado que havia agredido Isabela voltou, os olhos cheios de um ódio que parecia voraz. Ele girou em direção a Lara. Ela nunca deveria ter descoberto, ele gritou, sua voz raspando como um rasgo de papel. E então, como se tudo fosse um sonho, ele deslizou uma faca brilhante pela caixa de luz. Lara sentiu o sangue esfriar. O homem estava vindo em sua direção com uma raiva implacável. Eduardo se interpôs entre eles, mas o homem desferia um soco brutal que o fez cambalear para trás. Tudo por causa da sua família. O homem rugiu. Para! O que você está fazendo? Lara gritou, mas as palavras não saíram. A imagem da caixa ainda brilhava no fundo de sua mente. Mas agora, o terror tomou conta dela. Ao redor, o caos crescia novamente, e as pessoas corriam aos gritos. Mas ela só conseguia sentir a ameaça que estava diante dela. Você vai descobrir a verdade, mesmo que isso signifique a morte de todos nós. O homem avançou. Lara mal respirou quando, do nada, Isabela se levantou. Fraqueza tinha desaparecido de seu olhar, e um novo fogo ardia lá. Não, você não vai machucá-la. Isabela gritou, seus olhos se transformando em furacão. Era como se a força dela tivesse crescido, como um vulcão prestes a entrar em erupção. A determinação dela a fez avançar, mas o homem riu, um riso frio. A única que pode quebrar isso, o homem gritou, sua voz revelando a intensidade de seu desespero. Você não entende? Ele sempre esteve atrás de você. O coração de Lara disparou. Quem? Quem está atrás de mim? As palavras saíram como um sussurro. Mas, em um momento dramático, as luzes da festa começaram a piscar. A fumaça dentro da sala se intensificou. O tumulto se transformou em caos absoluto. E nesse instante, tudo virou uma cena de filme. O homem que a ameaçava parou,
como se uma luz invisível o tivesse paralisado. Você vai ver a verdade, Lara, ele disse, e algo mudou no ar. Os olhos de Lara esbugalharam quando uma terceira figura entrou, na sala. Era o que parecia ser seu pai. Mas ao olhar mais de perto, algo não estava certo. O rosto dele estava contorcido, como se estivesse lutando contra algo. Pai? Lara mal conseguiu sussurrar. O homem se virou e, para seu horror, o olhar não era de amor, mas de desespero. Ele apontou para Lara e disse: Desculpe, eu não posso ficar. Eu não sou quem você pensa que sou. Uma onda de choque varreu a sala. O que isso significava? Se ele não era seu pai, quem era? Lara ficou paralisada, absorvendo a verdade que parecia estar desmoronando diante dela. Tudo que acreditava ser real agora se tornava uma miragem. Um grito rasgou a sala, quando a conexão foi finalmente feita. O homem que ameaçava todos era um amigo de infância que tinha desaparecido. Agora, revelando um segredo ainda maior, uma grande conspiração surgia, conectando vidas em um emaranhado perigoso. Enquanto o caos se desenrolava, Lara sentiu que um novo caminho se abria diante dela. E a pergunta que agora ressoava em sua mente era: a vida, que conhecia até então, não era mais do que um grande embuste. O que mais estava prestes a ser revelado? Com tudo se desmoronando ao seu redor, e a verdade começando a brotar como um monstro escondido nas sombras, Lara percebeu que, em sua busca pela verdade, poderia destruir tudo o que amava. A pergunta que persistia era: ela estava pronta para o que viria a seguir? Enquanto Lara olhava para as imagens que dançavam na luz da caixa, sentiu seu coração disparar mais rápido. A figura masculina que apareceu nas projeções tinha o mesmo olhar que ela reconhecia. Seu pai. A ideia de que ele estava vivo a destruiu por dentro. A sala ficou em silêncio momentâneo, como se o mundo tivesse parado. Mas, do nada, um estrondo a fez entrar em desespero. O homem mascarado que havia agredido Isabela voltou, os olhos cheios de um ódio que parecia voraz. Ele girou em direção a Lara. Ela nunca deveria ter descoberto, ele gritou, sua voz raspando como um rasgo de papel. E então, como se tudo fosse um sonho, ele deslizou uma faca brilhante pela caixa de luz. Lara sentiu o sangue esfriar. O homem estava vindo em sua direção com uma raiva implacável. Eduardo se interpôs entre eles, mas o homem desferiu um soco brutal que o fez cambalear para trás. Tudo por causa da sua família. O homem rugiu. Para! O que você está fazendo? Lara gritou, mas as palavras não saíram. A imagem da caixa ainda brilhava no fundo de sua mente. Mas, agora o terror tomou conta dela. Ao redor, o caos crescia novamente, e as pessoas corriam aos gritos, mas ela só conseguia sentir a ameaça que estava diante dela. Você vai descobrir a verdade, mesmo que isso signifique a morte de todos nós. O homem avançou. Lara mal respirou quando, do nada, Isabela se levantou. Fraqueza tinha desaparecido de seu olhar e um novo fogo ardia lá. Não, você não vai machucá-la, Isabela gritou, seus olhos se transformando em furacão. Era como se a força dela tivesse crescido, como um vulcão prestes a entrar em erupção. A determinação dela a fez avançar, mas o homem riu, um riso frio e insensível. E então, como um raio em uma tempestade, a faca cravou-se no ombro de Isabela. O mundo de Lara se desfez em pedaços. Tudo ao seu redor perdia cor.
O grito de Isabela ecoou profundamente, morrendo em um lamento que se perdia no ar. Não! Mãe! Lara gritou, o desespero rasgando sua voz. Ela sentiu como se um abismo a engolisse. Eduardo foi ao chão, tentando ajudar Isabela, mas o homem não parava. Ele avançou em direção a Lara mais uma vez. Você é a peça-chave, a única que pode quebrar isso. O homem gritou, sua voz revelando a intensidade de seu desespero. Você não entende? Ele sempre esteve atrás de você. O coração de Lara disparou. Quem? Quem está atrás de mim? As palavras saíram como um sussurro, mas em um momento dramático, as luzes da festa começaram a piscar. Fumaça dentro da sala se intensificou. O tumulto se transformou em caos absoluto. E nesse instante, tudo virou uma cena de filme. O homem que ameaçava parou, como se uma luz invisível o tivesse paralisado. Você vai ver a verdade, Lara, ele disse. E algo mudou no ar. Os olhos de Lara esbugalharam quando uma terceira figura entrou na sala. Era o que parecia ser seu pai. Mas ao olhar mais de perto, algo não estava certo. O rosto dele estava contorcido, como se estivesse lutando contra algo. Pai? Lara mal conseguiu sussurrar. O homem se virou e, para seu horror, o olhar não era de amor, mas de desespero. Ele apontou para Lara e disse: Desculpe, eu não posso ficar. Eu não sou quem você pensa que sou. Uma onda de choque varreu a sala. O que isso significava? Se ele não era seu pai, quem era? Lara ficou paralisada, absorvendo a verdade que parecia estar desmoronando diante dela. Tudo o que acreditava ser real agora se tornava uma miragem. Um grito rasgou a sala quando a conexão foi finalmente feita. O homem que ameaçava a todos era um amigo de infância, que tinha desaparecido, agora revelando um segredo ainda maior. Uma grande conspiração surgia, conectando vidas em um emaranhado perigoso. Enquanto o caos se desenrolava, Lara sentiu que um novo caminho se abria diante dela. E a pergunta que agora ressoava em sua mente era: a vida que conhecia até então não era mais do que um grande embuste? O que mais? Estava prestes a ser revelado. Mas antes que pensasse mais uma explosão ressoou e a luz da caixa piscou estrondosamente. Uma onda de choque atravessou o ambiente e todos foram lançados ao chão. Um frio intenso tomou conta do ar e um silêncio assustador reinou por alguns momentos. Quando as luzes voltaram, Lara viu o homem mascarado na direção de sua mãe, Isabela, que agora tinha os olhos fechados e o corpo imóvel no chão. Uma fúria incontrolável irrompeu dentro dela. Mesmo com a confusão ainda levantando poeira à sua volta, algo na expressão tranquila da mãe sugeria que algo mais estava acontecendo ali. De repente, Victor se pôs de pé, os olhos brilhando com uma intensidade que era quase sobrenatural. A verdade deve ser liberta, não importa o custo. A voz dele reverberou, arrastando Lara de volta à realidade. Aqui está a chave para o que eles querem. E nesse instante, um novo fluxo de luz penetrou na sala, revelando um diário antigo. Ele flutuava entre as mãos de Victor, que o segurava como se fosse uma relíquia sagrada. A verdade sobre sua família está aqui, Lara, ele gritou, oferecendo o diário a ela. Lara hesitou, mas olhou para Isabela no chão. A dor e a perda agora enfrentavam uma nova realidade,
que poderia não apenas mudar sua vida, mas o destino de sua família inteira. Com um impulso inesperado, ela se inclinou e pegou o diário. Assim que suas mãos tocaram a capa, a sala foi preenchida com um estrondo ensurdecedor. As paredes pareceram tremer e o ar vibrou intensamente. Lara sentiu uma onda de luz percorrer seu corpo, como se a verdade estivesse buscando um caminho para se liberar. O diário começou a brilhar e, em instantes, as páginas se viraram sozinhas, como se alguém estivesse soprando nelas. O que quer que estivesse escrito ali parecia prestes a sair de lá e transformar tudo de uma vez. E no meio daquela tempestade, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Que verdades estavam tão poderosas que precisavam ser escondidas assim? Lara sabia que a resposta poderia mudar tudo, e enquanto a luz quase a envolvia, a incerteza de tudo o que ela achava saber se transformava em um pesadelo em seus pensamentos. Quais segredos seriam despertados com aquele toque? E a que ponto suas vidas poderiam se desmoronar antes de um novo começo? Quando a luz da caixa brilhava intensamente, Lara sentiu seu coração na garganta. Tudo parecia se desdobrar como um filme em câmera lenta. A revelação de quem realmente era seu pai ecoava em sua mente, mas as sombras do passado não se dissipavam. O homem mascarado a encarava. Suas intenções sombrias estavam claras. Você não pode escapar da verdade, Lara. A sua família sempre foi marcada. Ele gritou, a raiva transbordando na voz. Mas Isabela, mesmo ferida, levantou-se com uma força surpreendente. Chega, você não tocará na minha filha novamente. A mãe de Lara parecia renascer, como uma fênix disposta a proteger o que lhe era mais precioso. O homem hesitou e, nesse instante, Lara se lembrou do diário que ainda segurava. Sem pensar duas vezes, abriu as páginas. A luz intensa iluminou a sala e as palavras começaram a dançar, revelando segredos que pareciam ter estado escondidos por gerações. Aqui está a verdade, gritou, enquanto tudo ao seu redor parecia se apagar, exceto ela e as revelações. Pare com isso! O homem mascarado gritou desesperado. Mas Lara já estava mergulhada no que estava lendo. O fluxo de informações a enchia de energia. Cada palavra reverberava em suas veias. Seu pai, embora distante, havia traçado um plano para a salvação da família. Ele havia se sacrificado para protegê-los de um mal maior. Finalmente, a peça que faltava se encaixou. Você não pode me levar. Não e não. Lara, afirmou com firmeza, como se uma força invisível emanasse dela, e então, com um brilho intenso, a sala pareceu vibrar. A caixa e o diário se uniram em um único clarão, revelando toda a verdade. O homem que a ameaçava agora estava paralisado, e Lara viu um semblante de derrota em seu olhar. Você nunca soube, não é? Que a sua sombra sempre esteve ligada à nossa história. Nesse momento, Lara percebeu que poderia confrontar seu passado. O que você fez para a minha família vai acabar agora, ela declarou, com uma nova determinação. Victor, que observava de longe, deu um passo à frente. Lara, você precisa usar isso. Transforme a dor em força. As palavras dele acalentavam o medo que a dominava. Lara segurou o diário. Com força, agora, sentindo que tinha o controle da situação. A luz da verdade poderia muito bem ser a chave para a mudança. Na sua busca por poder, você esqueceu do amor. Lara gritou, e a sala ficou em um silêncio absoluto. A pressão se dissolveu. Isabela,
Agora recuperando-se, se aproximou, a confiança renascendo em seus olhos. Podemos resolver isso juntas, Lara. Não somos apenas vítimas dessa história. O homem mascarado recuou, a raiva se transformou em confusão. Vocês nunca entenderão. E num último ato de desespero, ele virou-se para correr, mas Eduardo não hesitou. Com um grito feroz, ele agarrou o homem e o jogou no chão. Chega de covardias. A tensão se desfez rapidamente. A sala ficou em silêncio. E Lara olhou para sua mãe. As palavras que não disseram eram tão poderosas quanto os gritos. Nós vamos nos reerguer, juntos. Enquanto a multidão começava a se acalmar, as luzes na festa piscavam de forma intermitente, mas o som de risos começou a transparecer. A luta tinha chegado ao fim, mas a batalha pela verdade apenas começava. Lara segurou a mão de Isabela, e mesmo sob a dor, ela viu esperança. O diário ainda estava em suas mãos. Agora, ele representava a união, a força, um laço que transcenderia os desafios à frente. E como um eco no coração, a certeza do que era importante na vida se firmou. Estamos juntas, murmurou Lara, e nesse momento sentiu como se o passado começasse a se curar. Enquanto se afastavam do caos, Lara sabia que sua jornada estava apenas começando. O que mais estava por vir? As perguntas ainda perduravam, mas agora, cada resposta seria um passo em direção à liberdade. E para você que chegou até aqui, imagine tudo o que ainda posso contar. Mas para isso, você precisa se inscrever agora no canal. Não fique de fora das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Deixe sua marca nos comentários, compartilhe suas reações e teorias sobre esse final. Você tem amigos que precisam entender tudo isso? Então, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 deles. Este é o momento de nos unirmos e mostrar que você apoia este canal. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos. A aventura continua.